Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, na lição, iremos estar falando sobre o espinho na carne de Paulo. Eu já te convido a abrir em 2 Coríntios, no capítulo de número 12. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviassem de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Bom, vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo, e a gente já vai começar a falar que existem aqui linguagens metafóricas e figuras de linguagem nesse texto. Amém? Vamos estar começando aqui a definição principal. Aqui vai falar sobre as especulações sobre o espinho na carne de Paulo. Como já disse, existe uma especulação sobre este assunto. Muitas delas são defendidas por estudiosos muito preparados no Novo Testamento, enquanto outras parecem ser tão absurdas que é difícil saber de onde surgiram. As principais sugestões são... Então, meus irmãos, existem várias sugestões do que é o espinho na carne de Paulo. E a gente aqui não vai trazer todas, porque são muitas, são várias suposições, vários estudos. A gente aqui separou algumas delas e a gente vai estar falando uma por uma. E no final os irmãos vão estar tirando a sua própria conclusão do que seja o espinho na carne de Paulo. A gente não pode bater martelo definitivamente, porque a Bíblia ela não dá um respaldo completo sobre o que é esse espinho na carne. Mas eu volto a falar como eu falei no início. Existe uma linguagem metafórica, existem figuras de linguagem, existem muitas coisas que estão envolvidas nisso aí. A figura de linguagem, a gente sabe que, no exemplo como nós somos o quê? Ovelhas de Cristo. E as ovelhas de Cristo, o que acontece? O Senhor Jesus é o nosso pastor e nós somos a ovelha de Cristo. Nós não somos uma ovelha verdadeiramente um animal com lã, um animal que fica fazendo barulho de ovelha. Não, nós somos ovelhas no sentido que figurado. É uma figura de linguagem. Então vamos lá. A primeira questão que algumas pessoas colocam é que Paulo tinha epilepsia. Alguns intérpretes sugerem que Paulo sofria de ataques de epilepsia. O problema é que não há qualquer indício em suas epístolas ou no livro de Atos de que o apóstolo tenha sofrido desse problema. Alguns tentam utilizar o texto de Gálatas 4,14. Vamos lá para Gálatas 4,14, o que diz? Gálatas capítulo 4, versículo 14, vai dizer o seguinte: e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ou seja, quem defende que ele tinha epilepsia baseado nesse texto, não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Sem contar que texto sem contexto, a irmãos já sabem, é pretexto para heresia. Princípio da hermenêutica, tudo tem que ter um contexto. Então os irmãos que se baseiam nesse texto para dizer que Paulo tinha epilepsia estão completamente enganados. Aí vamos para mais uma que nós anotamos. Pesquisamos algumas coisas.
alguns estudiosos vão dizer que Paulo tinha depressão. Vão dizer o seguinte: essa sugestão é defendida por aqueles que utilizam passagens onde o apóstolo expressa alguma tristeza ou descontentamento para supor que Paulo sofria de depressão. Obviamente, o apóstolo sofreu várias oposições durante seu ministério, porém é bem difícil imaginar que alguém que escreveu algo como somos entristecidos, mas sempre alegres, segundo Coríntios 6,10, tenha sido acometido de uma depressão séria. Ou seja, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai dizer, no meio desse texto, o seguinte: nós somos entristecidos, é verdade, mas sempre alegres. Era uma pessoa que estava sempre alegre porque ele sabia, o Espírito Santo estava com ele, ele sabia para que ele tinha sido chamado. Então ele tinha a alegria do Senhor dentro dele. Ele sabia que o morrer era lucro para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Então ele não tinha depressão. Então quem defende essa tese de que Paulo tinha uma depressão e essa depressão era o espinho na carne também está completamente enganado. Apesar de que, irmãos, eu quero abrir um parênteses. Todas essas sugestões eu deixo para os irmãos. Eles abraçarem aqui melhor, vocês acharem que se encaixa mais no que vocês acreditam. Eu também não vou ficar agora também falando a minha opinião aqui, assim, é uma inverdade. Eu vou deixar que os irmãos também pensem, né? A gente tem que pensar. Existe uma coisa chamada filosofia, que é a arte do saber. A filosofia ensina a pessoa que é a pensar. Nós temos que pensar. A gente não pode ouvir tudo e seguir a risca. A gente tem que pensar, analisar, sabe? A Bíblia fala dos crentes lá de Bereia, os bereanos, que Paulo pregava, eles iam nas escrituras para ver se realmente aquilo condizia com o que ele falava. Então temos que ser pessoas que pensemos em tudo. Amém? Uma outra suposição que alguns estudiosos têm é dos opositores. Alguns escritos de Paulo nos revelam que ele teve de lutar continuamente contra inimigos de seu ministério e, consequentemente, em última análise, opositores do próprio evangelho. Paulo sofria a infâmia de seus próprios filhos na fé. Pelo que o apóstolo nos relata, esse tipo de coisa lhe causava alguma agonia. Porém, considerar isto como sendo o próprio espinho na carne não parece ser muito coerente, além de ser estranho pelo perfil de Paulo, que ele tem orado 3 vezes para que Deus colocasse fim nos seus inimigos. Essa posição era preferida de Martinho Lutero. Olha só, dos opositores, era a posição preferida de Martinho Lutero. E é uma posição que a gente pode pensar nela, né? A gente pode, por que não os opositores não podem ser o espinho na carne de Paulo? Aonde Paulo ia pregar tinha um opositor. Aonde Paulo ia, os judaizantes, o gnosticismo, muitas pessoas se opunham aos ensinos de Paulo e eram como pedras no sapato de Paulo. Eles perseguiam Paulo todo o tempo, os opositores ao seu ministério. Os judeus, então, nem se diga, os judeus não aceitavam de jeito nenhum. Então, os opositores é uma questão a se pensar, né? Será que o espinho na carne de Paulo eram os opositores realmente? É uma questão para a gente estar pensando e analisando. A Bíblia fala que ele fala de Alexandre o Latoeiro, fala de Himeneu e Fileto, fala de tantos homens que se levantaram contra o seu ministério. Homens que corromperam uma igreja inteira. A gente já estudou sobre os falsos mestres, os falsos profetas, eram hereges, e que eles entravam na igreja e tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, inclusive Paulo, eles desfaziam aquele ensinamento apostólico, eles desfaziam tudo que eles haviam aprendido e colocavam heresias dentro da igreja. E as heresias dividiam as igrejas. A gente vê que tem muita seita, muita heresia por aí por causa disso, porque os falsos ensinos, os falsos mestres, eles pervertem o ensino apostólico, o ensino que vem da igreja primitiva, o ensino que vem da Bíblia, o ensino que vem de Jesus. Eles distorcem esses ensinos e eles colocam da maneira que eles acreditam que seja e acabam dividindo uma igreja. Então, por que não? Já pensou o apóstolo Paulo chegar numa cidade em que ninguém é cristão? Ele evangeliza aquela cidade, ganha um para Jesus, ganha outro. Quando tem muita gente, ele vai e coloca um diácono, coloca um pastor, constitui pastores, diáconos, bispos. Ele forma uma igreja forte, forma uma igreja boa. E quando a igreja já está forte, ele parte para outra cidade para fazer o mesmo trabalho. Quando chega na outra cidade, ele recebe cartas daquela igreja, do que está acontecendo, dos hereges que se infiltraram na igreja, dos opositores à obra
de Cristo na vida de Paulo, e isso devia ser também uma pedra no sapato, sem contar quando ele pregava, e muitos eram. Ele era até preso pelas suas pregações, era até sofria martírios, a gente vai chegar nisso lá na frente, na lição. Então, por que não? Os opositores também é uma tese, sim, bem plausível, né, para ser o espinho na carne de Paulo, mas é mais uma sugestão, mais uma tese. Vamos para outra. A outra tese que muitas pessoas defendem é tentação ou opressão maligna. Alguns sugerem que o espinho na carne de Paulo eram as tentações que o afligia, devido às limitações de sua natureza humana corrompida pelo pecado. Calvino preferia essa interpretação. Há também que aprofunde ainda mais esse aspecto, estabeleça uma possível ligação com uma opressão demoníaca que atacava o apóstolo. Sobre a questão da tentação, é importante dizer que essa sugestão não se refere exatamente a um pecado específico e recorrente, como alguns, de forma inconsequente e sem fundamentação bíblica, tentam supor, principalmente com conotação sexual. Aqui trata-se da própria imperfeição humana frente à perfeição e magnificência do evangelho que era pregado pelo apóstolo. Então a gente vê aqui que também é uma sugestão que seja uma tentação ou opressão maligna, né? São duas coisas que tem aqui. Paulo, por se sentir tentado, Paulo, por achar que... Ele mesmo fala em uma das suas epístolas, ele fala assim, aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. Quer dizer, ele era um homem pecador, como nós também somos, e ele sabia da sua limitação, ele sabia, e talvez isso fosse um espinho na carne dele. Ele pregar uma coisa e ele tentar viver aquilo que ele pregava e falhar em muitos aspectos, falhar muitas vezes naquilo que ele ensinava ou que ele pregava. E isso poderia ser um espinho na carne, essa tentação. E a outra questão é uma opressão maligna, né? Muitos creem que o inimigo ele oprimia Paulo diretamente, era uma opressão muito forte sobre a vida dele. E aquela opressão maligna era o espinho na carne de Paulo. Tamanha obra que Deus tinha na vida de Paulo, tamanho o ministério de Paulo, que de todos os apóstolos ele foi o mais excelente. Paulo foi o que escreveu mais cartas, foi o que teve mais viagens missionárias, foi o que implantou mais igrejas, foi dos apóstolos. Você vê que Paulo foi um apóstolo assim tremendo. As obras de Paulo são tremendas. O que Paulo contribuiu para o evangelho, para a igreja. A gente hoje em dia tem uma igreja evangélica, a gente tem uma igreja cristã, e muito do que é baseado na igreja é dos ensinos de Paulo, sobre consagração de pastores, consagração de diáconos, sobre a ceia do Senhor, sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre tratamento de pais com filhos, filhos com pais, esposo com esposa, esposa com esposo, família, muita coisa que a gente tem hoje de ensinamento na igreja. As epístolas de Paulo nos ensinam muita coisa, e principalmente as epístolas pastorais, elas ensinam como tem que agir a igreja, como tem que ser instituída uma igreja, o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. Claro, seguido de Atos dos Apóstolos também, que é um livro tremendo, que nos dá um ensinamento muito grande sobre a igreja primitiva. E aí alguns creem nisso, que Paulo tinha por ter essa obra imensa na vida dele, a opressão maligna era muito grande sobre a vida dele. O diabo agia fortemente e ele estava já com espinho na carne, né? E fala assim, o mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Quer dizer, esse mensageiro seria uma opressão maligna, seria um demônio que viria ali esbofeteá-lo. Mas lembra que eu falei no início da aula? Tem muita coisa que é uma linguagem figurada. Tem muita coisa que a gente também não pode levar ao pé da letra. Para a gente entender um texto da Bíblia, a gente tem que ler todo o seu contexto. Quando lemos todo o seu contexto, a gente entende aquele texto. Então temos que ter cuidado com isso. Em pegar uma linguagem figurada e aplicá-la. Uma outra questão que temos aqui é problemas de visão. E essa problemas de visão é muito interessante, é até uma das mais defendidas no meio teológico, no meio acadêmico. E vai dizer o seguinte, talvez essa seja a mais conhecida de todas as sugestões. Nela especula-se que o espinho na carne de Paulo tenha sido o seu possível problema de visão. Quando o apóstolo escreveu aos Gálatas, compreendemos que a doença que o castigava também era motivo de aflição para eles.
a ponto de, se puderem, lhes arrancariam os próprios olhos para dar ao apóstolo. Sabemos que Paulo tinha dificuldade de escrever suas cartas devido a uma visão fraca. Já que a gente já está em Gálatas, vamos pular só para o capítulo 6, vamos ler o versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, muitos acreditam que Paulo, por falar que por quão grandes letras escrevi por minha mão, Paulo ele tinha um problema de visão. Né? Ele tinha um problema na visão, porque tem outro texto em que ele fala assim, poxa, eu sei do amor que vocês têm por mim. Eu sei que, se possível, vocês arrancariam os próprios olhos e me davam seus próprios olhos. Ou seja, devido a esse texto e outras coisas que a gente vai ver mais adiante, crê-se que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. A gente vai ver lá mais na frente sobre a Galácia, a região da Galácia, vou até adiantar um pouco, a região da Galácia, ela tinha grande surto de malária. E a malária, ela afetava as vistas das pessoas. As pessoas ficavam com problema de visão, alguns até cego. Como outras doenças mais também afetam a visão nos dias atuais, né? Tem pessoas que têm diabetes e outras doenças que afetam a visão, a malária também. E a malária afetava a visão, e nessa região da galáxia existia muito malária. E nessa época não tinha cloroquina, que a cloroquina é para malária, né? Não tinha cloroquina para ninguém tomar cloroquina para não, por causa da malária, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada disso. Então a malária estava ali pegando, era um surto de malária na galáxia. E eles acreditam que provavelmente Paulo tenha contraído malária. E a malária afetou suas vistas. E o fato dele não conseguir enxergar e não conseguir escrever, eles dizem que esse problema de visão era o espinho na carne de Paulo. Eu quero que vocês também abram em Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Epístola de Paulo aos Romanos, que vai falar sobre também algo parecido com isso. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e o versículo de número 22. Vai dizer assim, ó: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Ué, irmão Alexandre, mas na epístola de Paulo aos Romanos, como é que foi Tércio que escreveu? Tércio está falando que ele escreveu, mas foi Paulo? Então, irmãos, Tércio era um amanuense. Os amanuenses, os escritores da Bíblia, quem usava muito amanuense é quem não sabia escrever. Alguns creem que até o próprio Pedro ele não sabia escrever e usava um amanuense, mas não se tem certeza disso. Mas os amanuenses eram aqueles que escreviam as cartas em que as pessoas ditavam, e o que a pessoa ditava, o amanuense escrevia. O que a pessoa ditava, o amanuense escrevia. Então, crê-se que aqui em Romanos, Paulo já não estava enxergando. E aí ele pede para o amanuense, de nome Tércio, escrever para ele a carta aos Romanos. E aí o Tércio foi e acabou que botou quase que a assinatura dele aqui, né? Eu, Tércio, escrevi essa carta. Ele botou aqui o ponto de vista dele. E isso acontecia muito de epístolas. Existe até evangelhos que acreditam que foi algum amanuense que escreveu. Do amanuense, o escritor, ele acabar colocando algo, a pessoa citar algo e ele modificar um pouco, botar um pouco da visão dele. Agora, nós cremos que toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada. Então, se houve alguma mudança, se algum amanuense mudou alguma coisa que a pessoa que estava ditando era para escrever, saiba que foi o Espírito Santo de Deus que assim o quis. Foi a vontade de Deus, né? Porque lembra quando a gente estudou sobre os falsos profetas e os falsos mestres? Existem pastores dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Toda ela é inspirada. Paulo fala para Timóteo, né, que ela é inspirada para redarguir, ensinar, em todos os aspectos. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Então, cuidado com esses falsos mestres que falam que a Bíblia contém. Aqui, porque foi Tércio que escreveu, não muda em nada a inspiração do Espírito Santo para escrever a Bíblia. Foi o Espírito Santo que inspirou cada linha, cada letra da Bíblia foi o Espírito Santo que inspirou. Então ela é uma palavra inspirada. Então eles creem que por Tércio ter escrito isso, Paulo não chama mais. Aí vamos lá. Atos 23, 5. Esse aqui também é interessante. Livro de Atos, capítulo 23, versículo 5.
Atos capítulo 23, 5. Diz assim a palavra do Senhor. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirá mal do príncipe do teu povo. Essa passagem aqui, irmãos, é aquela passagem em que está o sinédrio reunido, está os sacerdotes reunidos, Ananias e tantos outros, eles estão reunidos. E aí Paulo ele vê um desse que o fere na boca e ele fala assim: Poxa, que você está fazendo isso, ô cara branqueada? Falando com as minhas palavras, né? Você está fazendo isso, ô cara branqueada? Porque ele feriu Paulo nos seus lábios. E aí alguém fala assim: Ô rapaz, tu tá injuriando o sumo sacerdote? Tá vendo? Não, esse é o sumo sacerdote. E ele, quando sabe que é o sumo sacerdote, ele fala assim: Poxa, eu não sabia, me perdoe, eu não sabia que era o sumo sacerdote, eu não tinha visto. Quer dizer, ele conhecia como era o sumo sacerdote, como é que era a indumentária, como é que era o vestimenta, quem era. Ele conhecia quem era. Então, através desse relato de Atos, muitos dizem que Paulo já estava com a visão meia turva, estava com a visão meia prejudicada. Talvez nem por causa da malária, talvez ele poderia ter um problema visual como eu tenho, uso óculos, naquele tempo não tinha óculos para eles usarem e via pouco, a gente não sabe. Mas há essa probabilidade de Paulo ter uma visão prejudicada, e isso ser o espinho na carne de Paulo. Mas vamos seguindo. A maior objeção a essa possibilidade talvez seja o fato de que não sabemos se Gálatas 4,15 deve ser interpretado de modo literal, olha só, ou figurado. Vamos lá para Gálatas 15, voltar lá, Gálatas 15. Gálatas capítulo 15. Gálatas capítulo 4, versículo 15, perdão. Gálatas 4,15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e mos daria. Olha só, ele fala deles: eu sei como é que vocês são, vocês aí na igreja da Galácia. Eu dou testemunho de vocês. Eu sei que se vocês pudessem, arrancariam os olhos e me davam. Mas a gente não pode dizer que isso é realmente uma coisa literal ou é só uma figura de linguagem. Quer ver uma figura de linguagem que a gente usa o tempo inteiro? A gente fala assim para a pessoa: poxa, já te falei isso 1000 vezes. Ou então já te falei isso mais de 1000 vezes. Impossível falar 1000 vezes para uma pessoa uma coisa. Outra coisa que a gente fala muito também: eu já falei para todo mundo. Não falou. Já falou para a China, para o Japão, para a Coreia, para a Alemanha. Falou para o mundo inteiro, para o planeta Terra, toda a população mundial. Não falou. Falou para algumas pessoas. E a gente usa essa figura de linguagem: já falei para todo mundo isso. Ou então já te falei isso mais de 1000 vezes. Então, assim, são figuras de linguagem. E aqui pode ser que seja uma figura de linguagem que Paulo está usando. Fala assim: olha, eu sei como é que vocês me amam. Eu sei que vocês poderiam fazer o possível por mim. E aí ele fala de arrancar os próprios olhos. E aí os que defendem essa visão de que o espinho na carne era o problema nos olhos de Paulo, na sua visão, usam esses textos que são até muito consistentes para poder falar da sua tese, do que eles acham que é o espinho na carne. Aí vamos lá. Se a provável doença que o apóstolo se referiu nas epístolas aos Gálatas tenha realmente alguma ligação com o espinho na carne mencionado em 2 Coríntios, ou seja, não sabemos, a gente acabou falando isso aqui, se realmente há uma ligação desse espinho na carne com essa doença dele. Também uma que eu anotei aqui é uma mulher não convertida. Por que eu anotei essa daqui? Até foi difícil encontrar essa aqui nas pesquisas que eu fiz, mas essa aqui eu já sabia meio que de cabeça. A Bíblia fala que Paulo ele estava ali quando Estevão foi apedrejado. E ele tinha voto para Estevão ser apedrejado ou não. Ele tinha voz. E só tinha voto quem era membro do Sinédrio. E para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. E aí, em uma epístola, Paulo fala assim: seria bom que o homem estivesse como eu estou, solteiro. Não fala como eu sou, mas como eu estou. Então, alguns creem, né, que uma mulher não convertida era o espinho na carne de Paulo, porque quando ele abraça a causa de Cristo, abraça a causa de Jesus, essa mulher se revolta, porque ele era um membro do Sinédrio, porque ele era um homem poliglota, era um homem inteligente, era um homem que tinha uma posição,
ele fazia tendas, ele tinha uma situação financeira tranquila. Seu pai, a história diz que seu pai fabricava tendas também. Quem fabricava tendas tinha uma situação financeira boa. E aí, de repente, ele abandona tudo, tem tudo como esterco para seguir a Cristo. E aí, talvez uma mulher não convertida, ela não se satisfez com essa situação. E ela vai e vira um espinho na carne na vida de Paulo. Essa é a visão de alguns sobre o espinho na carne também. E aí os irmãos vão ver qual os irmãos acham melhor. Aí outras sugestões. Também é sugerido que o espinho na carne possa ter sido nevralgia, reumatismo, malária, muito comum na Galácia. Ou seja, quando fala das complicações que ele teve na visão, né? Aí uns falam que ele teve malária e lepra. Aí vamos aqui para o que é o mais coerente, né? Uma das visões que eu particularmente acho mais coerente com isso. Os sofrimentos que ele passava por causa do nome do Senhor Jesus e por causa do Evangelho. Eu vou explicar porque eu acho isso mais coerente. Eu anotei aqui, ó. Paulo teve uma grande formação acadêmica, ou seja, Paulo estudou nos melhores lugares da época. A Bíblia fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, porque o mestre ele ficava em pé e os seus discípulos sentados aos seus pés. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele se formou em várias entidades assim da época muito reconhecidas. Paulo era poliglota. Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, aramaico, falava vários idiomas. Paulo foi um homem estudado assim muito, ele foi muito inteligente, ele tinha muita cultura. E é o que eu já falei também, sem contar que o pai dele, ele fazia tendas. Quer dizer, o pai dele tinha uma situação financeira muito boa. E aí o que acontece? A história diz que o pai dele compra para ele a cidadania romana por grande quantidade de dinheiro, que era uma coisa que era bem cara, né? E aí eu quero que você abra agora em Atos, no capítulo 22. Atos, no capítulo 22, os versículos 3 e o 28. Atos 22. Atos 22. O 3 e o 28. Atos 22, 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E agora o versículo 28. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Ou seja, a dupla cidadania de Paulo. Paulo ele fala lá que no versículo 3 que ele é judeu e no versículo 28 do capítulo 22 que ele é romano. Ele tem dupla cidadania. Ele era um homem que ele tinha muitas posses antes da conversão, que ele reputa tudo como esterco. E uma questão, a Bíblia vai dizer que ele foi aqui nessa passagem que a gente leu, ele estava sendo açoitado pelos romanos. E aí ele fala assim, poxa, como é que vocês vão açoitar um cidadão romano? E eles, na hora eles param, eles ficam com medo. Eles se atemorizam e param de açoitá-lo, porque um cidadão romano não poderia ser açoitado. Isso eram os romanos. Mas a mesma Bíblia vai dizer que lá na frente, Paulo ele é açoitado pelos judeus. E ele aceita. Ele aceita os açoites. Ele aceita a punição. E aí a gente se pergunta como é que pode? Porque lá com os romanos ele poderia apelar para César, ele podia apelar para o que ele quisesse e aqueles homens seriam punidos. Agora, no caso dos judeus, seria pior. Se Paulo ele vai até Roma, até César, e ele fala que estava sendo açoitado pelos judeus, ele sendo romano, porque os romanos eram senhores sobre os judeus. Os judeus eles eram subjugados pelos romanos. Aqueles homens judeus ali que o açoitaram seriam crucificados, seriam mortos, porque existia uma lei que não podia açoitar um romano, quanto mais um judeu. O judeu perto do romano não era nada, era lixo. O romano era quem dominava, o romano era quem mandava naquela situação ali.
era o romano que estava à frente. Então o que acontece? Ele poderia apelar para César, mas ele recebeu os açoites, recebeu a punição dos judeus. E aí a gente entende que essa é a melhor definição do espinho na carne. É ele aceitar as injúrias, os açoites, aonde ele ia, ele era açoitado, ele era preso, ele era humilhado. Paulo tinha um poder que, se ele quisesse, ele conclamava esse poder dele como romano. E nenhum daqueles homens poderiam tocar nele, nenhum judeu, nenhum, ou sei lá, grego, qualquer um de outra, até mesmo para romanos, pela cidadania dele. Ele tinha como se fosse um salvo-conduto pela sua cidadania romana, ao qual o pai dele adquiriu para ele por alto preço. E mesmo assim, ele em nenhum momento, por amor a Cristo, tem uma passagem que ele fala assim, olha, me fiz... Ele fala várias situações que eu não me lembro agora, mas ele fala, me fiz sofredor para os sofredores, triste para com os tristes, pobre para com os pobres. Quer dizer, ele se fez igual aquelas pessoas por amor a eles, por amor a Cristo, por amor à obra. E aí a gente acredita que a melhor definição seja isso, o sofrimento que ele teve por amor ao Evangelho. Por amor a esse Evangelho ele sofreu, e muito. E aí eu quero que a gente volte lá para 2 Coríntios, no capítulo 7. Perdão, irmãos, eu falei 2 Coríntios 7, na verdade é 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. É 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, que diz assim: E para que me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Vamos parar aqui, por enquanto. Olha só, qual o propósito do espinho na carne? Para que ele não se exaltasse. Porque ele foi levado até o paraíso, aqui no texto fala que ele foi ao paraíso, ele viu coisas inefáveis, a qual não é lícito nem falar. E aí, para ele não se exaltar, para ele não ficar ensoberbecido, foi dado o espinho na carne, por permissão do Senhor. O Senhor deu esse espinho na carne para Paulo, para que ele não se exaltasse. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer assim, ó, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que, vamos lá, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Olha aqui o contexto do texto. O texto fala que foi dado um espinho na carne, que o mensageiro de Satanás vinha esbofetear. Lembra que eu falei da figura de linguagem? Uma figura de linguagem. E aí o contexto, a Bíblia tem que ser lida com contexto. Eu não posso pegar um texto isolado e usar ele como uma doutrina ou algo parecido. Tem um salmo que fala assim, não há Deus. Eu não posso pegar esse salmo e falar assim, gente, Deus não existe, porque no livro de Salmos fala que não há Deus. Não, lá fala assim, o nécio disse em seu coração, não há Deus. Sabe quem é o nécio? É um maluco, é o doido. O maluco, ele fala assim, Deus não existe. Ele é maluco. Eu não posso pegar aquele texto isolado ali, sem contexto. Deus não existe. É igual aqui, eu não posso pegar o texto isolado. O mensageiro de Satanás veio me esbofetear. Mas e o contexto? O contexto diz que ele se gloria nas perseguições, nas angústias, necessidades, injúrias. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Princípio da hermenêutica. Texto tem que ter um contexto para explicar. Você tem que ler o capítulo todo, ou talvez até o capítulo posterior e o anterior para entender o que está dizendo. Então, a visão mais coerente é que Paulo sofria pela perseguição que ele tinha por pregar o Evangelho e pelo amor de Cristo. Porque ele tinha o poder de, a qualquer momento, pegar sua autoridade romana e, peraí, que história é essa? Não vai me esbofetear, não vai me prender, não vai me golpear, não vai fazer nada disso. Ainda mais vocês que são judeus. Vocês são servos nossos. Nós somos romanos, nós estamos reinando sobre vocês. Ele poderia fazer isso, mas em nenhum momento Paulo fez isso. Pelo contrário, por amor ao Evangelho, por amor às almas, por amor às pessoas, ele recebeu aquela injúria, recebeu aquela perseguição. A Bíblia fala que teve uma cidade que ele teve que sair
num cesto, amarrado dentro de um cesto para fugir. Em outro ele foi jogado de um penhasco, se arrebentou tudo lá embaixo. Em outras fala que ele tomou varada, chicotada, preso, humilhado, foi para o cárcere interior. Ou seja, Paulo foi muito humilhado e ele recebeu isso. Em nenhum momento ele reivindicou a sua autoridade ou a sua nacionalidade romana. Só naquele momento ali que a gente leu por um propósito ali, tinha naquele lugar ali, mas em nenhum momento ele fez isso. Então, a visão mais coerente é essa. Mas que os irmãos analisem cada visão dessa. E até se tiver outras visões, outras sugestões, os irmãos posso estar comentando aí embaixo nos comentários o que os irmãos acham. E que Deus abençoe os irmãos. E que tenham um excelente final de semana, um excelente domingo, em nome de Jesus.